Questionário de Constitucional 3, continuando o questionário do caderno. 28. Competência do STF. Diga se está certo ou errado. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido em todos os processos de competência do STF. Certo ou errado? Todos. Resposta: é um dos casos que o certo abrange toda uma categoria. Está certo de acordo com o artigo 103, parágrafo 1º, onde diz que o PGR deve ser sempre ouvido previamente em todos os processos do STF. 29. A condenação criminal de deputado ou senador acarreta de que forma em seu mandato? Caso trânsito em julgado de acordo com o STF. Caso haja o trânsito em julgado de acordo com o STF. Então ele foi condenado, transitado em julgado. Resposta: o STF adotou 3 posturas diferentes, em 3 ações penais diferentes. Na 470, na 565, tá? 565 não é 556 não, é 565, e na 694. Na 470 foi o mensalão. Diz que a condenação criminal pelo STF leva à perda automática de mandato. Na segunda é o caso do Ivocassol. Diz que a perda é competência exclusiva do Congresso Nacional. E na ação penal 694 diz que só a perda se a condenação for por regime fechado por mais de 120 dias. Caso seja aberto ou semiaberto, a condenação não gera perda do mandado. Por quê? Porque o artigo 55.3 da Constituição diz: só perderá o mandado deputado ou senador. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo se licença ou emissão por esta autorizada. Então, essa terça parte seria equivalente a 120 dias. 30. Por quais medidas o presidente pode: a. Extinguir cargos públicos vagos por inexistência de interesse da administração. Resposta: por decreto. É o artigo 84, inciso 6º. B. Extinguir secretarias da Presidência da República e seus cargos com redistribuições das suas atribuições entre os ministérios. Resposta: através da iniciativa do projeto de lei, porque a atribuição é do Congresso Nacional no artigo 48.11. C. Abertura de crédito orçamentário para atendimento de despesas urgentes decorrentes de calamidade pública específica. Resposta: por medida provisória. É 167, parágrafo 3º. Esse 167, parágrafo 3º, é justamente o apontamento constitucional que explica desses créditos extraordinários e fala que no momento urgente pode ser feito por medida provisória, remetendo ao artigo 62. Nova pergunta: de acordo com a Constituição e o STF. Responda: Constituição Estadual que definisse hipótese de crime de responsabilidade a que sujeitos governador, secretários de Estado, bem como atribuísse à CPMI, composta por deputados e membros do TJ, a competência e julgamento em conformidade com lei estadual, seria possível? Ou seja, seria possível a lei estadual, em posicionamento de Constituição estadual, dizer o que é crime de responsabilidade e como ele deveria ser julgado? E se isso ocorresse, se esse fato ocorresse numa Constituição estadual e fosse determinado também por leis estaduais, qual seria a medida correta para combater isso? Resposta: é incompatível com a Constituição porque a competência legislativa
privativa da União, é o 22, artigo 22, inciso 1º, e o artigo 85, parágrafo único. Tanto a definição dos crimes de responsabilidade quanto as normas de processo de julgamento. Para responder a isso, deve-se impetrar o MADIM, direto no Supremo, porque são normas inconstitucionais. 32. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Resposta: são 4. O TSE, o TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais. 33. As decisões do TSE são irrecorríveis? Certo ou errado? Resposta: errado. O artigo 121, parágrafo 3º, diz que são irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de HC e MS. Então, 3 decisões do TSE não são irrecorríveis: as que são contra a Constituição, as que denegam HC e MS. Está no artigo 121, parágrafo 3º. 34. Os TREs serão compostos por 2 juízes dentre 6 advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral, indicados por quem? Resposta: artigo 120, parágrafo 1º. Lembra que eles são indicados pelo Tribunal de Justiça, nomeados pelo Presidente da República. 35. Quais são as hipóteses de perda de cargo para servidor público estável? Resposta: está no artigo 41 da Constituição. São estáveis após 3 anos de exercício efetivo aos servidores nomeados por cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor estável só pode perder o cargo por 3 hipóteses: em virtude de sentença jurídica transitada em julgado, sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. 3. Mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Ou seja, é uma jurídica e 2 administrativas. A jurídica é através de sentença judicial, a administrativa é por um processo administrativo disciplinar ou um processo de avaliação periódica. 36. Para tornar o processo eleitoral menos suscetível ao abuso de poder econômico, uma lei será criada a fim de criar hipótese de inexigibilidade. Perguntas: que tipo de lei será? 2. Vigência de 6 meses antes das eleições é hábil a funcionar na eleição subsequente? Resposta: primeiro, que tipo de lei será? Tem que ser uma lei complementar, tá? Tem que ser uma lei complementar. No artigo 14 da Constituição, parágrafo 9º, diz que a lei complementar, pontinho, pontinho, estabelecerá, entre outros, os casos de inexigibilidade. E 2, quanto tempo tem que ser? Está lá no artigo 16, diz que a lei que alterar o processo eleitoral, não se aplicando à eleição, ocorrerá até 1 ano da sua vigência. A lei que alterar o processo eleitoral, pontinho, pontinho, não se aplicando à eleição, que ocorrerá até 1 ano da sua vigência. 37, sobre nepotismo. O que anuncia a súmula vinculante número 13? Resposta: é proibida a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda função gratificada na administração. 38. Como fica a situação de militar que deseja se candidatar para governador e possui mais de 10 anos de serviço? Resposta: está na Constituição, 14, parágrafo 8º.
o militar será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. 39. Como fica a situação de prefeito para que possa participar da eleição para governador? Resposta: deve renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito. Está no 14, parágrafo 6º. 40. Como calcular o número de deputados estaduais possuindo o número de deputados federais? Resposta: está na Constituição 27. O número de deputados estaduais diminui-se de 24, é o número de deputados federais. Caso sejam até 12, inclusive, de deputados federais, é só multiplicar o número de deputados federais por 3. Dá o número de deputado estadual. 41. O Supremo tem competência originária de mandado de segurança e habeas datas igual no que tange aos legitimados passivos? Quem são eles? Resposta: sim, o Supremo tem a competência originária igual de mandado de segurança e habeas datas no que tange ao legitimado passivo. São os mesmos, está no 102, a linha D. O Supremo julga originariamente o mandado de segurança e habeas data contra atos do 1. Procurador da República. 2. As mesas, tanto da Câmara quanto do Senado. 3. Do Tribunal de Contas. 4. Do Procurador-Geral da República. 5. Do próprio STF. 42. Em que causas o Supremo age em recurso ordinário? Resposta: são 2 causas de recurso ordinário para o Supremo. A primeira é o HC, MS, habeas data ou mandado de injunção, quando decididos por Tribunal Superior se denegatória a decisão. E B, casos de crime político. 43. Em que causas há recurso extraordinário para o STF? Resposta: recurso extraordinário. São causas em única ou última instância, quando a decisão recorrida a contrariar dispositivo da Constituição, declarar inconstitucionalidade de lei ou tratado federal, c. julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Então, julgou válida lei ou ato de governo local em face da Constituição, ou D, julgar válida lei contestada em face de lei federal. Vamos repetindo, os casos de recurso extraordinário são os que contrariar dispositivo da Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e julgar válida lei contestada em face de lei federal. 44. O que é o Instituto da Repercussão Geral? Resposta: está no 102, parágrafo 3º, é uma exigência da Constituição onde, abre aspas, no recurso extraordinário, o recorrente deverá mostrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso. Fecha aspas. 45. Há quórum para o STF denegar a apreciação de RE? Resposta: sim. O 103, parágrafo 3º, abre aspas, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seu membro. Fecha aspas. Então, precisa de 2/3 dos seus membros para denegar a apreciação de recurso extraordinário. 46. Há necessidade de citar o AGU em declaração de inconstitucionalidade? Comente. Resposta: quando o Supremo apreciar a inconstitucionalidade, em tese de norma legal,
ou ato normativo, citará previamente o AGU, que defenderá o ato ou texto impugnado. 47. Quais são os fundamentos do Brasil? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Fundamentos são soci diva plu. Soci diva plu. Soberania, cidadania, dignidade dos direitos humanos, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Soci diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 48. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Os fundamentos estão no parágrafo 1º, os objetivos estão no parágrafo está no artigo 3º. Os objetivos são cogar pro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, os objetivos são cogar pro. Quais são os princípios que regem as relações internacionais do Brasil? Quais são os princípios? Os princípios, é o artigo 4º, são impre auto non igide. Sore cocô. Impre auto non igide sore cocô. Impre auto non igide sore cocô. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. 50. Então, só repetindo, os princípios do artigo 4º são impre auto non igide sore cocô. Impre auto não igide sore cocô. Impre auto não igide sore cocô. 50. Certo ou errado? A República Federativa do Brasil buscará a integração política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o Brasil buscará a integração política, social e cultural dos povos da América Latina, visando uma comunidade latino-americana de nações. Certo ou errado? Certo. Infelizmente, é o artigo 4º, parágrafo único. 51. Certo ou errado? É sempre livre a manifestação do pensamento. Certo ou errado? É sempre livre a manifestação do pensamento. Resposta: errado. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vedado o anonimato. O artigo 5º, inciso 4º. 52. Certo ou errado? Essas todas agora são do artigo 5º. Certo ou errado? 52. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização material, moral ou à imagem. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por 3 coisas: material, moral ou à imagem. Certo. Artigo 5º, inciso 5º. Certo ou errado? Não é assegurada a assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva. Não é assegurada a assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva. Resposta: errado. É o artigo 5º, 7º. É assegurada a assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. 54. Em que casos a casa, sendo asilo inviolável do indivíduo, pode ser violada? Em que casos a casa, sendo asilo inviolável, pode ser violada? Resposta: são 4 casos. Está no artigo 5º, inciso 11. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro,
ou durante o dia por determinação judicial. Então, flagrante delito, desastre, socorro ou de dia por determinação judicial. 55. Certo ou errado? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Certo ou errado? É livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão. Resposta: errado. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É o artigo 5º, inciso 13. Certo ou errado? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo das fontes quando necessário para o exercício profissional. É o artigo 5º, inciso 14. 57. Certo ou errado? É plena a liberdade de associação para fins lícitos? É plena a liberdade de associação para os fins lícitos, certo ou errado? Resposta: errado. Há liberdade para associação para fins lícitos, porém vedada a de caráter paramilitar. 58. Certo ou errado? A criação de associações na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Vamos lá de novo, 58. A criação de associações na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Resposta: certo. É o artigo 5º, inciso 18. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal para o seu funcionamento. 59. Certo ou errado? As associações podem ter suas atividades suspensas compulsoriamente apenas por decisão judicial e serem dissolvidas apenas pelo trânsito em julgado. As associações podem ter suas atividades suspensas compulsoriamente apenas por decisão judicial e, para serem dissolvidas, deverá haver o trânsito em julgado. Resposta: correto. É o 5º, 19. 60. Certo ou errado? Associações possuem legitimidade para representar seus associados extrajudicialmente. Associações possuem legitimidade para representar seus associados extrajudicialmente. Certo ou errado? Certo. Está no artigo 5º, inciso 21. 61. Em que casos é possível a desapropriação? 61. Quais são os casos da desapropriação? Resposta: são 3 casos, está no artigo 5º, 24. Artigo 5º, 24. Desapropriação são 3 casos. Desapropriação, que já é o inciso 24, pode ser uni ou un. Inciso 24, que é o seguinte: necessidade, utilidade pública e interesse social. São 3 casos: necessidade, utilidade pública e interesse social. 62. Para desapropriação, pode haver pagamento posterior em títulos da dívida pública? Para desapropriação, pode haver pagamento posterior em títulos da dívida pública? Resposta: está errado. A indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro. Indenização prévia, justa e em dinheiro. 53. Em caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar propriedade particular sem indenização em qualquer caso? 53. Em caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar a propriedade particular sem indenização em qualquer caso? Resposta: não. A indenização será ulterior caso haja dano. 64. A pequena propriedade rural nunca será objeto de penhora. Certo ou errado? A pequena propriedade rural nunca será objeto de penhora. Resposta: errado. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débito decorrente da sua atividade produtiva. Então, a pequena propriedade rural, ela não pode ser penhorada por débito da própria atividade produtiva, desde que trabalhada pela família. 65.
A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, certo ou errado? A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira. Resposta: errado. Sempre que não lhe seja favorável a lei pessoal do decujus para os cônjuges e filhos. Ou seja, a sucessão de bens do estrangeiro situado no país será regulada pela lei brasileira, sempre que não seja mais favorável para os cônjuges e filhos a lei pessoal do decujus. 66. Nunca poderá exigir-se depósito prévio a fim de assegurar recurso administrativo. Nunca poderá exigir-se depósito prévio a fim de assegurar recurso administrativo. Certo ou errado? Tá certo. Tem até a súmula vinculante 21 e a súmula 373 do STJ. Isso está disciplinado no artigo 5º, inciso 34, a linha A. 67. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Repetindo, são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxa, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de seus interesses, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Certo ou errado? Isso aí está certo, está também no artigo 5º, inciso 34, só que na linha B. 68. Quais são especialmente garantidos no tribunal de júri? Que direitos são especialmente garantidos no tribunal do júri? 68. Que direitos são especialmente garantidos no tribunal do júri? No tribunal do júri tem um processo mnemônico que fala-se que é preciso de competência dolosa. Então, preciso de competência dolosa. Plenitude, sigilo das votações, soberania dos vereditos, Vamos lá. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência dolosa. Preciso de competência dolosa. Plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos vereditos. 69. Quais os mandamentos constitucionais especiais para o crime de racismo? Então, o que é que a lei assegura em caso de crime de racismo, especialmente? Resposta está no inciso 42. O crime é inafiançável e imprescritível. 42, inafiançável e imprescritível. 70. Que crimes são inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia? Que crimes são inafiançáveis, imprescritíveis ou insuscetíveis de graça ou anistia? São os 3 Is. São os 3 T mais os hediondos: tortura, tráfico e terrorismo, mais hediondos. A resposta é essa. Pergunta de número 71. O tráfico privilegiado é crime hediondo? Pergunta: o tráfico privilegiado é crime hediondo? Resposta: a súmula 512 do STJ diz que a aplicação da diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Ou seja, mesmo a pena sendo diminuída de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Então, esse privilégio, ele reduz de 1/6 a 2/3 da pena, necessita que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre a organização criminosa. Porém, no 512, súmula 512 do STJ, não afasta hediondez. 72. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado acarreta que tipo de sanção constitucional? A ação dos grupos armados, civis e militares contra a ordem do Estado acarreta que tipo de sanção constitucional? Resposta: é inafiançável e imprescritível, assim como o racismo.
7.3. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime de tráfico de drogas cometido após a extradição. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime de tráfico de drogas após a naturalização. Certo? Está no inciso 51 do artigo 5º. 74, certo ou errado. Viola as garantias do juiz natural a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro de competência de função de um dos denunciados. Certo ou errado. Viola a garantia do juiz natural a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro de prerrogativa de função de um dos denunciados. Resposta: está errado. Não viola a garantia do juiz universal, do juiz natural, a atração por conexão ou continência do processo do corréu ao foro de prerrogativa de função de um dos denunciados, súmula 704, súmula 704 do STF. 75. O civilmente identificado nunca será submetido à identificação criminal, certo ou errado? Resposta: errado. Está no inciso 58, dizendo que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo as hipóteses previstas em lei. 76. Há necessidade de informar os presos dos seus direitos? 76. Há necessidade de informar os presos dos seus direitos? Resposta: sim. Está no artigo 5º, inciso 63. 77. O mandado de certo ou errado. O mandado de segurança poderá ser impetrado por... A. Partido político com representação no Congresso Nacional, certo ou errado. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, certo ou errado? Certo. Está no inciso 70. 78. Qualquer cidadão pode impetrar ação popular? 78. Qualquer cidadão pode impetrar ação popular? Resposta: sim, correto. 79. A ação popular visa anular ato lesivo a quê? Ação popular visa anular ato lesivo a quê? Resposta: patrimônio público ou entidade de que o Estado participe. Patrimônio público ou entidade que o Estado participe. Moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico ou cultural. Moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. 80. Certo ou errado? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Certo ou errado? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Resposta: certo. Inciso 74. 81. Que documentos são gratuitos dos reconhecidamente pobres? Que documentos são gratuitos aos reconhecidamente pobres? Resposta: registro de nascimento e certidão de óbito. Está no inciso 76, A e B. 82. De que necessitam para se equivalerem à emenda constitucional os tratados e convenções internacionais de direitos humanos? De que necessitam para se equivalerem à emenda constitucional os tratados e convenções internacionais de direitos humanos? Resposta: necessitam serem aprovados em cada casa por 3/5 em 2 turnos. Cada casa por 3/5 em 2 turnos. 83. O Brasil está submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional? Resposta: está no artigo 5º, parágrafo 4º. Sim. Caso ele tenha manifestado a sua adesão à sua criação, ele se põe sob tutela do Tribunal Penal Internacional. 84. Quais são as formas